Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje nós daremos início ao nosso sistema urinário, certo? Que o sistema urinário é constituído pelos órgãos uropoéticos, isto é, aqueles que são incumbidos de elaborar a urina e armazená-la temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. Na urina encontramos ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, entre outros sais minerais. Esse sistema pode ser dividido em órgãos secretores, que são os órgãos que produzem a urina, e os órgãos excretores, que são encarregados de processar a urina para fora do corpo. Antes de a gente dar continuidade, vou mostrar aqui para vocês, certo? A anatomia do nosso sistema urinário. Nós temos os nossos rins, a pelve renal, temos aqui também o ureter, a bexiga e a uretra, certo? Então, é formado por rim, pelve renal, ureter, bexiga e uretra, certo? Os órgãos urinários compreendem-se em um par de rins que produzem a urina, um par de ureteres ou ductos que transportam a urina até a bexiga, onde fica retida por algum tempo, e a uretra, que serve de canal para expulsão da urina. Essas estruturas funcionam como encanamento, que não modificam a urina do caminho, servindo de ponte entre os rins e o meio externo. Rins. Órgão par, situados na cavidade abdominal de cada lado da coluna vertebral e ao nível das últimas costelas. Tem a forma de um feijão, com peso de aproximadamente 120 gramas a 160 gramas, de cor vermelho escuro. Está coberto por uma cápsula fibrosa fina e resistente. É composta de 3 áreas: córtex renal, medula renal e pelve renal. Sua função é atuar no controle dos sais do corpo, atua sobre os líquidos, atua no aproveitamento de substâncias utilizáveis pelo organismo e forma a urina. Córtex renal, parte externa do rim, de cor mais escura. Pequenos vasos sanguíneos recobrem o córtex renal, dando-lhe uma textura granulada. O sangue chega aos rins por grandes vasos que acabam formando a estrutura enevolada, conhecida como nó capilar. É no nó capilar que os materiais residuais componentes da urina são filtrados do sangue, e no córtex renal a urina começa a se formar. É onde se localizam os néfrons, que são fundamentais dos rins, feitos de duas partes principais: o túbulo renal, que é um longo canal, tubo, que dá várias voltas, e o glomérulo, que é um pequeno ramo de capilares sanguíneos situados dentro de uma espécie de xícara chamada cápsulas de Browning. Os néfrons filtram o sangue e produzem a urina. Medula renal, região interna dos rins, consiste em 8 a 12 pirâmides renais, cujos ápices convergem nas projeções conhecidas como papilas, as quais, por sua vez, são recebidas por cavidades da pelve. Resíduos são filtrados do sangue e transformados em urina noutra parte dos rins, no córtex. A urina concentra-se então na medula, antes de seguir para ductos chamados coletores, que a encaminham para a saída dos rins. Pelve renal, cavidade renal em forma de funil que recebe a urina e a encaminha para a ureter. Ela também realiza uma operação de resgate, retirando nutrientes que ainda podem ser aproveitados pelo organismo. Glândulas suprarrenais ou adrenais.
Estão localizadas entre as faces supremos mediais dos rins e diafragma. Cada suprarrenal é envolvida por uma cápsula fibrosa e um costinho de gordura. Possui duas partes, o córtex e a medula suprarrenal, ambas produzindo hormônios diferentes. O córtex secreta hormônios essenciais à vida, como os esteroides, e a medula secreta aqueles que são essenciais, como a adrenalina, epinefrina e neuropinefrina, e pode ser removida sem causar efeito que comprometam a vida. Ureteres são dois condutores musculares dotados de paredes grossas. São capazes de se contrair ritmicamente para impulsionar a urina. Em seu interior, os ureteres são revestidos por uma mucosa pregueada, o que lhes possibilita aumentar bastante o diâmetro. Possui movimentos involuntários, mede de 20 a 25 centímetros de comprimento e 6 milímetros de diâmetro. Os ureteres são capazes de realizar contrações rítmicas, denominadas de peristaltismo, como no sistema digestório, onde a urina se move ao longo dos ureteres em resposta à gravidade e ao peristaltismo. Sendo assim, eles apresentam função de conduzir a urina da pelve renal para a bexiga. Bexiga, órgão oco, músculo membranoso, de forma esférica, situada na parte anterior da bacia, formada por músculos, do quais os principais é o detrusor, colocado em espiral, que espreme a bexiga no ato de urinar. Quando vazia, a mucosa do órgão se pregueia num trígono vesical. O ápice corresponde ao canal da uretra e a base às aberturas dos ureteres. Quando a bexiga fica cheia, uma série de correntes nervosas da uretra e a base às aberturas do ureteres. Perdão, misturei aqui, recapitulando. Quando a bexiga fica cheia, uma série de correntes nervosas avisa o cérebro que é necessário esvaziá-la. Se isso não for possível, a bexiga relaxa suas paredes para receber mais urina e aperta o esfíncter para não vazar. O mecanismo de retenção ou esvaziamento é controlado pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo atua na retenção e o sistema nervoso autônomo simpático atua na retenção e o parasimpático no esvaziamento. Então, toda essa ação é controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo, certo? Tem como função receber a urina dos rins, transportada pelos ureteres e armazenada temporariamente. É chamado depósito inteligente. Aqui nós temos os ureteres, certo? O ósseo dos ureteres, que ele vem por aqui e aparece aqui. Nós temos as pregas da túnica mucosa, que são essas preguinhas que nós conseguimos visualizar. Músculo detrusor, trígono, que é aqui, parece um triângulozinho mesmo. O ósseo interno da uretra, esfíncter interno da uretra, esfíncter externo da uretra no diafragma urogenital voluntário, ósseo externo da uretra, osso do quadril, a pubis. Temos aqui a uretra. A capacidade média da bexiga urinária é de 700 a 800 ml, sendo menor nas mulheres porque o útero ocupa o espaço imediatamente acima da bexiga. Aqui nós temos a estrutura renal, certo? Isso aqui foi um corte anatômico. E aqui nós vemos os vasos sanguíneos, a medula renal, o córtex renal, que é bem nessa paredezinha aqui, a artéria, as veias, a pelvis renal, o ureter. Subir mais um pouquinho.
cápsula de proteção externa do rins e aqui a saída para a bexiga. Composição da urina. A urina é composta 95% de água, 2% de sais minerais, sódio, potássio, cloro, amônia e 3% de substâncias orgânicas, ureia, ácido úrico, hipúrico e creatina. Uretra, último segmento do sistema urinário. A parede da uretra apresenta 3 camadas: mucosa, submucosa e muscular, que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. A uretra abre-se ao exterior através do ósseo externo da uretra. Ela apresenta como função conduzir a urina para fora do organismo. No homem, ela, além de produzir a urina, conduz o esperma. A uretra é diferente nos dois sexos quanto à sua função e relação. As uretras masculinas e femininas se diferem no seu trajeto. Na mulher, a uretra é curta, 3,8 centímetros, e faz parte exclusivamente do sistema urinário. Seu ósseo externo localiza-se anteriormente à vagina e entre os lábios menores. Já no homem, a uretra faz parte do sistema urinário reprodutor, medindo cerca de 20 centímetros. É muito mais longa que a uretra feminina. Quando a uretra masculina deixa a bexiga, ela passa através da próstata, que se estende ao longo do comprimento do pênis. Assim, a uretra masculina atua com duas finalidades: conduz a urina e o esperma. Próstata apenas nos homens, certo, pessoal? Glândula assintosa, situada na porção inicial da uretra masculina, abaixo da bexiga, tem a forma de um cone, cuja base está voltada para a bexiga. No sistema urinário masculino, tem a função de fazer a conexão da bexiga com a uretra, bloqueando que as veias seminais e liberando as vias urinárias. Aqui nós temos a anatomia, certo? Bexiga urinária, urtrículo prostático, a próstata, colo vesical e ósseo interno. Aqui, perdão. Seguindo não, né? Finalizando. Finalizamos a nossa aula por hoje, certo, pessoal? Responda a atividade, dê uma revisada no conteúdo, dê uma lida, pesquisem vídeos, certo? E um beijão para todos, até a próxima aula.